Você sabia que os vulcões são responsáveis por destruir cidades inteiras, mas também pela origem da vida? Como assim? Então continue nos acompanhando. Fundo Amarelo com o título de Biologia Acessível em Libras por Flávia Sasso. Eu me chamo de Flávia e esse é meu sinal. Eu sou surda oralizada e aqui na Biologia Acessível faço vídeo sobre biologia e tópicos de ciência para vocês. Vídeo de Flávia sinalizando em Libras no quadrante à direita. Eu sou uma mulher branca, de olhos azuis e cabelos claros. Hoje o tema será sobre vulcões escaldantes e a origem da vida. GIF de vulcão explodindo no quadrante à esquerda. Você já deve ter pensado em um vulcão que destruiu uma cidade famosa antigamente, Pompeia. O vulcão responsável foi o Vesúvio. Ilustração de Pompeia antigamente, seguida do Vesúvio e fotografia de uma pessoa petrificada. A cidade inteira sucumbiu diante da sua destruição. Hoje milhares de pessoas morreram. Porém, apesar de todo o cataclisma gerado, o vulcão também é responsável por gerar vida. Como assim? Vamos entender. Há uma teoria formulada por dois cientistas, o inglês Haldane e o russo Oparin. Fotografia em preto e branco de um homem branco calvo de bigode, seguida de outra de um homem branco com barba e óculos. Eles apoiaram nas pesquisas de outro pesquisador, o famoso francês Louis Pasteur. Fotografia em preto e branco de um homem branco de barba grisalha sentado em uma cadeira. O Pasteur afirmava que a vida não é espontânea, GIF de galinha botando ovo. e sim depende de outras anteriores para existir. Nós mesmos não conseguimos ver a evolução dos animais, pois a vida não é imediata e sim passada por gerações. Então, os dois cientistas pegaram as pesquisas de Pasteur e pensaram: então, como surgiu a vida na Terra? Ilustração representativa do quadro Criação de Adão, substituindo Adão pela Terra. Vamos lembrar da formação do Sistema Solar. Ilustração da nuvem de poeira se formando em galáxias. No espaço, houve diversas partículas de poeiras que foram se aglutinando por meio da acreção até formar uma estrutura geóide como um planeta. Pela rotação inicial da nuvem de gás e poeira, os planetas, depois de formados, continuaram com a translação ao redor do Sol. Vídeo da acreção de poeiras e rochas na Terra geóide. Sabia que a idade do nosso planeta estimamos que seja 4,5 bilhões de anos? E aqui encontramos os vulcões. GIF de explosões vulcânicas na Terra. Será que ainda são responsáveis pela origem da vida? Então, a Terra ainda estava muito quente, principalmente seu núcleo. E começaram a resfriar a sua superfície, formando a crosta. GIF do resfriamento da crosta terrestre. Aliada a isso, surge a serpentinização, onde, por meio de ruptura da crosta inicial, o material magmático entra em contato com a superfície, formando novas rochas. Ilustração das fraturas terrestres seguida de um GIF igual. O que podemos ver isso de maneira semelhante aos vulcões atualmente. Os vulcões são responsáveis por expelir uma imensa quantidade de elementos químicos na atmosfera. Fotografia de um vulcão expelindo cinzas vulcânicas em forma de cogumelo. Esses gases podem até ser considerados poluentes, mas eles são muito importantes, como o gás carbônico, o enxofre e o hidrocarbonetos. Com esses elementos, começou a formação inicial da nossa atmosfera. Ilustração de vulcões expelindo cinzas e elementos NH4, CO2 e CO, seguida de outra com a formação de oceanos e NH3. A atmosfera é essencial para controlar a temperatura do planeta, evitando-se perder calor. Porém, a atmosfera era quimicamente redutora, o que significa que há uma predisposição a receber elétrons. Dessa forma, na Terra tinha muita ocorrência de descargas elétricas na forma de raios. Com isso, contribuiu para a formação de moléculas, depois aminoácidos. Ilustração de vulcão expelindo elementos, descargas elétricas, aminoácidos, proteínas e coacervados. Proteínas, coacervado e as primeiras formas celulares.
Tudo isso ocorreu de forma gradual e lenta. Então, com a formação da atmosfera e incidência de raio, o que permitiu o aumento e controle de uma temperatura mais quente e controlada, porém o planeta ainda estava dentro de uma névoa escura. Nesse momento surgem as primeiras bactérias. Uma delas, que foi muito importante, foram as cianobactérias. Essa bactéria tem a capacidade de consumir o gás carbônico e quebrá-lo em oxigênio. Ilustração da atmosfera clara e oceanos com organismos auto- e heterotróficos. É o mesmo oxigênio que respiramos hoje. Então, lá atrás que começou a ter oxigenação, graças a esse tipo de bactéria, voltada para o consumo de gases tóxicos e liberação de elementos vitais a nós, como o oxigênio. Bem legal, né? Então, a atmosfera da Terra passa a mudar, Ilustração da Terra num potinho. tornando-se no azul que conhecemos hoje. Dessa forma, os vulcões foram importantes para a formação dessa atmosfera primitiva. GIF de vulcão dizendo I lava you. Junto com os vulcões, temos também outras formações muito importantes. O mais conhecido é o estratovulcão ou de escudo. Ilustração repartida do interior de um vulcão. Temos também outros tipos, como as fumarolas, Fotografia de uma fumarola. que são vapores d'água aquecidos pelo magma que percorre por uma fenda. A água passa próximo ao magma e sobe até a superfície. Em seguida, o geyser é parecido e ocorre por meio de jatos d'água. Ilustração da água do lençol freático sobreaquecido, saindo e formando fumarolas, geysers e nascentes termais. Ele pode ser perigoso e também tem um cheiro característico de ovo podre. GIF do Dodô da Era do Gelo cozinhado pelo geyser. E por último, são os vulcões antigos. Assim como o estratovulcão foi formado, ele ficou inativo e com a erosão da chuva foi perdendo o formato inicial até formar uma caldeira. GIF do colapso das rochas do vulcão em caldeira. É possível que dentro de uma caldeira encontremos fumarola e gesta também. Vídeo de uma caldeira com fumarolas. Lembrando que em uma caldeira ela não é mais um vulcão ativo. E como que surgiu a vida naquela época? Então, nas laterais de um vulcão encontramos rochas lisinhas. Não, é um relevo todo irregular, semelhante como é na Lua, Fotografia das rochas ígneas seguida da Lua. com diversos buracos e irregularidades. Porém, nessa irregularidade ocorre um acúmulo de matéria orgânica e de água. Fotografia de rocha ígnea com sedimento. Agora eu vou te falar de uma bactéria muito legal que vive próximo de vulcões. Essa bactéria é encontrada na Rússia, na caldeira de Uzon. Fotografia aérea da caldeira. Essa bactéria consegue sobreviver em temperaturas de 58 graus Celsius. Fotografia microscópica eletrônica da bactéria Desulfurella acetivorans com formato de bastão com flagelo. Além disso, ela consome enxofre, que é expelido pelos vulcões e geysers. Lembra que eu falei que a bactéria que ajudaram na Terra primitiva a eliminar o elemento tóxico? Ilustração da Terra primitiva com vulcões e oceano. Essa bactéria é um exemplo vivo disso. Agora vamos falar de outro organismo, dessa vez de uma arqueia. Ela está localizada em outro lugar, agora nos Estados Unidos, no Parque Nacional Yellowstone. Fotografia microscópica eletrônica de bactérias cilíndricas termos aquáticos, seguida de uma caldeira com coloração laranja nas bordas e azul no interior. Esse organismo não é exatamente uma bactéria, e sim uma arqueia. Ilustração de uma bactéria e uma arqueia. Ela é bem parecida com a estrutura de uma bactéria, com alguma indiferença. Essa arqueia vive no geyser, aquele que são os jatos d'água. GIF da caldeira. Além disso, ela suporta uma temperatura de 70 graus Celsius. Uau! Mas como que consegue? Afinal, a maioria das outras formas de vida, quando localizada em um lugar extremamente quente assim, GIF da ruptura de ligações de uma proteína. as proteínas e as membranas lipídicas são afetadas num processo chamado de desnaturação. Então, como essa arqueia consegue sobreviver? Ela possui uma enzima especial, a taquipolimerase. Modelo em 3D da enzima taquipolimerase. Essa enzima faz um sequenciamento genômico, reconhecendo erros e corrigindo-os, Ilustração do DNA rotacionando. evitando assim a desnaturação do DNA
e das proteínas. Agora vou falar de um outro organismo, a bactéria Nitrosophilales. Fotografia microscópica eletrônica da bactéria em forma de bastão. Onde será que ela é encontrada? Sempre pensamos em vulcões em lugares quentes, né? Porém, essa bactéria é encontrada na Antártica. Inclusive, em qual continente você acha que é a maior concentração de vulcões? GIF saindo do Brasil para a Antártica. Será? É África ou América do Sul? Não, errado. É Antártica. Lá há muitos vulcões, porém a maioria está inativa. Ainda assim, ela possui a maior concentração de vulcões do mundo. Não é porque não vemos que não há. Duas ilustração da camada de gelo suspensa e os vulcões abaixo. Há um vulcão muito antigo lá, que hoje é uma caldeira, Mapa cartográfico da ilha Deception. em que a água no mar conseguiu entrar, formando a ilha Deception. Fotografia da ilha Deception. Além disso, encontramos fumarolas nessa ilha. Sabia que é uma pesquisadora brasileira que estuda como as bactérias e arqueias vivem em locais de vulcanismo de gelo? É a Amanda Bendia. Fotografia de uma mulher loira com trajes vermelhos e óculos de proteção sob a cabeça. Essa bactéria é responsável por consumir o nitrogênio num processo junto com as plantas, Ilustração do ciclo do nitrogênio. fixando o elemento gasoso no solo por meio da nitrificação. A nitrificação ajuda na fertilidade do solo, onde outras plantas e animais possam aproveitar. Agora eu quero te perguntar, você acha que é possível existir vulcão dentro da água? Fotografia de vulcão submerso. Com certeza. No Oceano Índico há um animal bem diferente, que não é uma bactéria, e sim um molusco. Seu nome científico é Criosomalon squamiferum. Fotografia de molusco com antenas e concha e pés com escamas pretas. Ele pode ser chamado também de caramujo de ferro. Ele vive dentro do oceano, sob alta temperatura e alta pressão, além da falta de luz. Fotografia de dois caramujos de ferro no fundo do oceano e setas apontando. E também não apresenta oxigênio. Esse caramujo possui bactéria em sua boca dentro de uma relação endossimbiótica, onde ele produz o próprio alimento por meio delas. Além disso, ele absorve o elemento ferro, sendo o único metazoa conhecido que utiliza ferro em sua concha e pés. Fotografia de molusco de perfil. Ele vive tranquilamente dentro da água, próximo às fumarolas. GIF de vários caramujos e caranguejos no fundo do mar. Ele é um outro exemplo de organismo que poderia ter existido no início da Terra. E a evolução permite pensar em como poderia ter sido no passado a Terra. Sendo assim, os vulcões são responsáveis pelas destruições em massas, mas ele também representa uma espécie de fênix, uma vez que depois de arrefecerem, a irregularidade provocada pela cinza e a lava permite o acúmulo de matéria orgânica e se transformarem em adubo. Bem legal isso, né? Vídeo de vulcões expelindo lavas que solidificam e fragmentam em rochas e terra. E podemos encontrar diversas espécies que vivem em diferentes locais, como estratovulcões, fumarola, gesta ou em caldeiras. Mesmo quente, ainda há possibilidade da vida existir e evoluir nesses locais. Bem legal, né? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Beijos! Fundo amarelo com o título de Biologia Acessível em Libras por Flávia Sasso.